exortaremos a você a crescer. O tema hoje é cresça. Como não ser pequeno no sofrimento. Cresça. Como não ser pequeno no sofrimento. É interessante que a gente possa pensar aqui como é que a gente pode ser grande até mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Como ser maduro na fé e como assim, e de que forma, assim como uma coluna de ferro, podemos suportar o doloroso concreto da vida terrena. Cresça. Para crescer, em primeiro lugar, eu devo deixar de errar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, vamos ler juntos. 1 Pedro 2, versículo 1, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Não sei você, mas quando eu vou para um hospital e faço uma consulta, o fato das minhas roupas estarem ali expostas a vírus, bactéria e qualquer outro daqueles daqueles tipos de seres que existem dentro de um hospital, que a gente não quer ter nenhuma amizade com eles, né? Seres que nos maltratam, que nos machucam, que nos faz adoecer. Quando a gente tem contato com lugares assim, a primeira coisa que a gente faz quando chega em casa é aquela vontade de, o mais rápido possível, retirar aquelas roupas, aquelas vestes e já colocar para lavar. Mal, então a gente chega em casa, já tiramos as roupas, colocamos no primeiro cesto que a gente vê. Precisamos então nos livrar o mais rápido possível daquelas roupas contaminadas para que a gente não possa contrair aí uma doença séria. Precisamos nos livrar das roupas contaminadas do pecado, das bactérias e vírus dos nossos erros, se assim quisermos crescer e desenvolver. Se você deseja crescer espiritualmente, não pode contrair o vírus do nanismo espiritual. Todos nós nascemos para crescer fisicamente, apesar de que alguns como eu não ter muito sucesso nisso, né? Todos nós nascemos novamente para crescer espiritualmente, e aí somos todos obrigados a crescer nesse sentido. O crescimento para a salvação é uma consequência natural e lógica de uma vida espiritualmente fitness, saudável na fé. Se esse crescimento não acontece em nossas vidas, é porque nós estamos sedentários espiritualmente falando, e o peso do nosso organismo apodrecido pelo pecado não nos deixará crescer. Fomos infectados pelo vírus do nanismo espiritual, e desta feita precisamos urgentemente da vacina. Necessitamos rapidamente da cura para podermos crescer para a salvação. O ponto central de 1 Pedro capítulo 2, de 1 a 3, é o chamado do Espírito para que desejemos conhecer mais a Deus em busca do crescimento espiritual. Mas antes de desejar algo, é necessário deixar algo. É impraticável desejar ardentemente a verdade sem deixar a mentira. É impossível ser puro sem deixar a prostituição. Não podemos ser ativos na fé sem antes deixar de lado a preguiça mental. Como não ser pequeno no sofrimento? Como ser grande até mesmo nos momentos mais difíceis da vida? Como ser maduro na fé? De que forma, como uma coluna de ferro, podemos suportar o doloroso concreto da vida terrena? Em primeiro lugar, aprenderemos nessa noite: deixe de errar. O primeiro verso de 1 Pedro capítulo 2 nos ensina: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Se você quer crescer espiritualmente, deixe de errar. Se você tem Cristo, você nasceu de novo. A conjunção conclusiva, portanto, que a gente tem aqui no verso,
de fato carrega a ideia de um novo nascimento e nos faz então voltar para o primeiro capítulo de 1 Pedro e ele relembrar que nós fomos regenerados. 1 Pedro capítulo 1, 22 a 23 diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Quando nos entregamos a Deus, obedecemos à verdade de Cristo e purificamos a nossa alma do pecado. De outra forma, nós fomos regenerados. Como a famosa ave fênix da mitologia grega, nós renascemos das cinzas da morte e do nosso pecado. Como uma árvore replantada depois de uma queimada, fomos replantados no jardim de Deus depois do fogaréu trazido pela maldição do pecado sobre a natureza humana. Bem, se somos uma ave renascida das cinzas, voemos sobre os erros da nossa vida pregressa, rastejante. Não somos mais cobras. E aqui não estou falando da sua vizinha fofoqueira. Não precisamos mais nos alimentar do pó da terra. Renascemos de uma vida de lagartas para borboletas. Nós éramos mendigos espirituais, revestidos com as roupas rasgadas e sujas do pecado. Mas agora, eu e você somos filhos do Rei da terra. Troquemos então as vestes carcomidas do pecado e coloquemos os vestidos de linho da pureza, da marca Louis Vuitton celeste. É o que nos ensina o apóstolo Pedro com a palavra despojando, trazido aqui no verso 1 do capítulo 2. Despojar é deixar ou se livrar. É uma palavra usada aqui no século I, no contexto de Pedro, para tirar as roupas velhas ou a sujeira do próprio corpo. Essa palavra decorre então de uma imagem de jogar fora as roupas velhas, sujas e indesejadas. Lembra daquela ideia de tirar as roupas depois que fomos para o hospital? É algo bem próximo. A mesma palavra para despojar aqui é usada, por exemplo, em Atos 7:58, quando ali o texto diz que as testemunhas deixaram as vestes, no caso de Estevão, aos pés de um jovem chamado Saulo. O verbo deixar aqui, de deixar as vestes em Atos, é o mesmo verbo usado por Pedro para despojar. Despojar é deixar as vestes. Despojar é tirar as vestes. Quando o apóstolo Pedro então traz a palavra despojar aqui, faz no sentido de auxílio à ideia de desejar o leite espiritual. Despojar então pega emprestado sua força imperativa do verbo principal, que nesse caso aqui é o verbo desejar, e nos direciona a abandonar ou ir abandonando algo antes de desejar uma outra coisa ardentemente, intensamente. Antes de desejar, eu preciso deixar. E aí, esse abandono daquilo que eu devo deixar, do que ele se trata? O apóstolo, então, traz uma lista exemplificativa de 5 erros básicos que todos nós podemos cometer. Todos os exemplos dessa lista são atitudes e hábitos prejudiciais aos outros. Tem em comum a ideia de que todos representam ações ou atitudes contrárias ao amor, que é exatamente o chamado mais básico de todo cristão e que Pedro explana bem no capítulo 1 da carta. Precisamos deixar todos estes erros que ele vai elencar aqui se quisermos crescer. Todos estes erros são garrafões de água mineral sobre os nossos ombros, sacos de cimento sobre a nossa cabeça, filhos de 10 anos com mais de 50 quilos em cima de nós. Eu não estou dizendo que é o caso do seu filho, mas que pesa e pesa muito. Todas estas falhas pesam sobre nós, nos impedem de caminhar a caminhada da vida com Deus e subir na escada da vida espiritual. Os 5 erros, então, ou pecados que Pedro elenca aqui são maldade,
dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. Você tem alguns desses defeitos? Você pratica alguns destes erros? Vejamos então. Se você quiser crescer espiritualmente, se você anela ser grande no sofrimento, se você almeja ter a envergadura de um bambu ou a força de um cabo de aço diante dos pesos da vida, primeiro se arrependa e deixe de errar. Mas o que é deixar de errar? Em primeiro lugar, deixar de errar é deixar de ser mau. Menino levado, deixe de ser mau. Se você já foi à escola, com certeza você lembra, ou talvez era, daqueles meninos levados ou trabalhosos que haviam por lá. Adolescentes que vão à aula para jogar papel nas professoras, bater papo na sala de aula, quebrar cadeiras da escola, bater nos alunos mais indefesos. Muitos de nós permanecemos assim, mesmo depois de velhos, só que ainda de forma piorada. O verso 1 de 1 Pedro 2 inicia dizendo: despojando-vos, portanto, de toda maldade. O que significa maldade aqui? De toda maldade significa todo tipo de malícia ou mau comportamento. Maldade aqui é a vontade maligna do coração contrária a Deus. É tudo que machuca a você ou ao seu próximo. É um sentimento de hostilidade com desejo de ferir a outrem. Dentro aqui do contexto da carta, voltada ao amor entre irmãos, a maldade mútua destrói a harmonia que convém à comunidade dos fiéis. O apóstolo Paulo concorda com o apóstolo Pedro quando também ele ordena aos irmãos da igreja em Colossenses, em Colossenses capítulo 3, versículo 8, quando ele diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ele elenca alguns pecados e fala maldade. A mesma maldade aqui de Pedro. Se você conheceu ou era um menino ou uma menina levada, traquina, trabalhosa na escola, bem pior é o que eles ou o que nós somos hoje, depois de adultos, depois de jovens. Agora, ao invés de jogar papel, nós jogamos palavras duras nos ouvidos das pessoas próximas a nós. Não mais atrapalhamos as aulas com as nossas conversas, mas agora atrapalhamos as pessoas de se desenvolverem em sabedoria e fé quando nós damos ouvidos às conversas ou à conversa do diabo e prejudicamos as pessoas de alguma forma com as nossas práticas pecaminosas. Nós não quebramos mais as cadeiras das salas de aula, mas agora quebramos vidas com nossas atitudes. Não batemos mais em colegas indefesos, ou será que ainda batemos? Mas o fato é que ferimos cônjuges, ferimos filhos, ferimos amigos, irmãos, ainda hoje, talvez mais, com os nossos erros. Pare de desejar ferir a sua esposa ou seu marido. Interrompa a prática de ferir o seu pai ou a sua mãe. Pare de machucar as pessoas com as quais você... Pare de machucar as pessoas com o que você faz ou deixa de fazer. Pare de ser mau. Deixe de ter um mau comportamento diante das pessoas, de dar mau exemplo na rua. Cesse de perturbar seus vizinhos com som alto ou coisa parecida, por exemplo. Pare de machucar seus colegas. Pare de desobedecer às autoridades. Acabe com o seu mau comportamento diante de Deus e dos homens. Se você quiser crescer espiritualmente, ser grande no sofrimento, ter a envergadura de um bambu, a força de um cabo de aço diante dos pesos da vida, deixe de errar. Mas o que é deixar de errar? Em primeiro lugar, deixar de errar é deixar de ser mau. Em segundo lugar, deixar de errar é deixar de enganar. O canto do galo, deixe de enganar. O autor da carta de 1 Pedro é simplesmente o maioral dos apóstolos. Se Jesus é o dono da igreja, esse cara é o presidente. Se Jesus é o proprietário, esse rapaz é o CEO, é o executivo-chefe.
Ele foi chamado por Deus para liderar e fundar a mais bela instituição criada desde a família, que é a Igreja de Cristo. Esse homem era o apóstolo Pedro. Ele era naturalmente um líder. Perfil proativo, curioso, bem articulado, influente. Deus o capacitou desde a infância, construindo nele uma personalidade que suportasse o fardo de iniciar a comunidade mais perseguida e atacada da história, que é a Igreja de Cristo. Esse líder tinha que ser forte. De fato, ele era. Até o galo cantar. O autor da carta que estamos trabalhando foi por algumas horas o maior enganador hipócrita do mundo. O verso 1 de 1 Pedro 2 continua dizendo: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo de hipocrisias. A palavra para dolo aqui significa engano. É a velha prática de enganar com truques. É a tentativa deliberada de enganar outras pessoas dizendo mentiras. Por exemplo, você engana quando vende um produto da sua loja acima do preço de mercado. Você engana quando conta uma mentira para se livrar de uma obrigação dada por sua mãe ou um pedido feito pela sua esposa. Você engana quando você dá aquela olhadinha na hora da prova e cola o conhecimento do outro que não lhe pertence. A alma gêmea do engano é a hipocrisia. São faces da mesma moeda. Hipocrisia está muito próxima ao engano. Porque hipocrisia é fingimento, é insinceridade, é enganar as pessoas com aquilo que você não é. O hipócrita engana porque dá a impressão de certos propósitos quando se tem outros. Hipocrisia é fingir ser o que não somos e não mostrar o que realmente somos. Hipocrisia é o oposto de amor não fingido e sem dissimulação. Esse é o tipo de engano em que as pessoas fingem ser diferentes do que realmente são e especialmente estão agindo por bons motivos, quando na realidade são motivadas por desejos egoístas. A partir da origem da palavra grega, hipocrisia é o mascaramento do mal interior por meio de uma demonstração externa de retidão, vai nos dizer o Gruden. O hipócrita, por exemplo, é o pastor que pede para os irmãos serem puros quando ele assiste pornografia. O hipócrita é o pai que pede para o filho não roubar e rouba seu patrão na igreja, seu patrão no trabalho. O hipócrita é a religiosa que vai à igreja todo domingo, mas fecha a porta na cara do vizinho quando ele pede alguma ajuda. Pare de enganar sua esposa ou seu esposo assistindo pornografia depois que eles dormem ou saem de casa. Cesse de se enganar achando que com traição escondida você não irá ferir ninguém. Faz 2000 anos que Jesus disse que o adultério começa no coração e depois transborda para os olhos, para as mãos, para os pés. Pare de ser hipócrita e se fazer de marido ou esposa fiel, quando na verdade você é um prostituto no coração. A palavra do Senhor em Hebreus 13, versículo 4, segundo a versão NVI, deixa claro quando diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Pare de enganar sua namorada tocando em partes que Deus só permite no casamento. Deixe de contar o conto do vigário e inventar desculpas para que seu companheiro ou companheira permita você colocar a mão onde não pode. Pare de ser hipócrita e se fazer de jovem fiel quando você dá beijos e amassos em seu namorado ou namorada que despertam a sexualidade proibida por Deus antes do casamento. Acabe com a prática de se fingir de santo, porque vota, por exemplo, em Bolsonaro e se diz da direita política. Talvez sua vida esteja mais à esquerda do que é correto diante de Deus, do que muitos comunistas. A palavra de Deus testifica contra você e nos ordena em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 4 a 6. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado,
como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas estas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. O maioral dos apóstolos, Pedro, o autor dessa carta, foi o primeiro grande traidor de Jesus. Ele o enganou duramente, numa diferença de poucas horas em que estava ao seu lado, lá no Getsemane. Pedro colocou a máscara do egoísmo na sua cara lisa, e quando perguntado se conhecia o Mestre, Pedro tergiversou, desconversou, se escondeu, mentiu, gaguejou e enganou. A sua hipocrisia arrancou do seu peito a esperança, a alegria, a paz, a integridade. Mas ao contrário de Judas, o grande traidor, Pedro, o hipócrita, tornou-se Pedro, o perdoado. Esse perdão foi tão verdadeiro em sua vida que algumas décadas depois ele foi capaz de escrever uma carta que tocou o mundo inteiro e até hoje toca, contra o engano e a hipocrisia. E essa carta é a carta de 1 Pedro. Se você quiser crescer espiritualmente, ser grande no sofrimento, ter a envergadura de um bambu ou a força de um cabo de aço diante dos pesos da vida, deixe de errar. Mas o que é deixar de errar? Em primeiro lugar, deixar de errar é deixar de ser mal. Em segundo lugar, deixar de errar é deixar de enganar. Em terceiro lugar, deixar de errar é deixar de ser invejoso. Eu tenho inveja do meu irmão. Deixe de invejar. José era o penúltimo entre 12 filhos de Jacó. Os privilégios naturais dos filhos daquela época pertenciam ao primogênito. Ainda adolescente, José trabalhava como pastor a serviço do seu pai, e ali então parecia ser o homem de confiança de Jacó, apesar de não ser nem de longe o primogênito. Quando seus irmãos mais velhos falhavam no serviço ou faziam alguma coisa contrária ao esperado, José era o homem de confiança que contava tudo ao seu pai, que era ali o chefe, o patrão de todos. Por causa disso, José também começou a ser odiado pelos seus irmãos. José era o mais amado entre os filhos de Jacó, o mais querido, filho da sua velhice. Como se não bastasse todos esses privilégios que tinha com seu pai, José também tinha grandes privilégios diante de Deus. José era agraciado com sonhos proféticos por parte de Jeová, o Deus de Israel. E nestes sonhos, Deus profetizava através de José a posição de José de superioridade e liderança diante de todos os irmãos mais velhos e até mesmo dos seus próprios pais no futuro. A reação dos irmãos ao ouvir essas histórias não foram nada boas. O texto de Gênesis, capítulo 37, versículo 11, diz: seus irmãos, pois, o invejavam. O verso 1 de 1 Pedro continua dizendo: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas. Afinal, o que é inveja? Inveja é má vontade contra alguém por causa de uma vantagem real ou presumida experimentada por essa pessoa, diria o Lauenheider. Simplificando, inveja é o desejo pelo que as outras pessoas têm. É o oposto de gratidão pelo bem que chega aos outros. Por exemplo, inveja é o que acontece quando, ao invés de me alegrar, eu desejo intensamente o novo carro, a nova casa que Deus acabou de dar ao meu irmão. Invejar é ficar observando e percebendo as qualidades do marido ou da esposa do meu colega e desejando ter no lugar e desejando ter a esposa ou o marido dele ou dela. Invejar é não me alegrar na vitória do meu colega no vestibular ou no concurso, mas desejar intensamente ter passado no seu lugar. Inveja é o que os irmãos de José sentiram por ele. Ao invés de corrigirem os seus erros, eles tinham inveja da integridade de José. Ao invés de louvarem a Deus pela honra dada a quem não merecia a honra, os irmãos de José invejavam o lugar de honra e glória que o Senhor tinha dado a José. Pare de invejar o lugar de honra em que Deus colocou o seu amigo ou a sua amiga.
Se é na igreja ou no trabalho, não importa, louve a Deus, porque Ele colocou um pecador naquela posição. Coloque-se sempre num lugar de humilhação e submissão à vontade de Deus. Lembre-se que você é servo, escravo, você não é senhor. Entenda que tudo que o homem tem, crente ou ímpio, é dado por Deus, é graça. Como nos ensina Tiago, capítulo 1, verso 17, versão NVI, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é quem concede dons e presentes aos homens pela sua graça. Quando nós invejamos alguém que recebeu algo que nós não recebemos, nós estamos então ali chamando Deus de injusto. A inveja grita que quando o Senhor deu aquela vitória no vestibular, no concurso, ao nosso conhecido, Ele deu de forma equivocada. A inveja vocifera como uma cigarra no meio da noite, que quando o pai deu aquele carro, quando o pai deu aquela casa, aquele trabalho, aquele cônjuge ao nosso vizinho, o pai deu de forma injusta. Porque é claro que ele deveria ter dado a mim, a nós, e não aquele outro. É o que nós pensamos. Fora da graça de Cristo, nós não merecemos nada de Deus. Tudo que temos, mesmo que seja pouco, é um presente da divindade a nós. Louvemos a Deus pelo muito ou pelo pouco que Ele nos dá, ou pelo pouco ou muito que Ele dá ao nosso vizinho. Se você quiser crescer espiritualmente, ser grande no sofrimento, ter a envergadura de um bambu, a força de um cabo de aço diante dos pesos da vida, deixe de errar. Mas o que é deixar de errar? Em primeiro lugar, deixar de errar é deixar de ser mal. Em segundo lugar, deixar de errar é deixar de enganar. Em terceiro lugar, deixar de errar é deixar de ser invejoso. E em quarto e último lugar nessa palavra, deixar de errar, deixar de fofocar. Minha amiga é uma cobra. Deixe de fofocar. Você conhece o irmão ou a vizinha cobra? Cobra é aquela pessoa que envenena quem passa perto, falando mal de todo mundo. Você conhece alguém assim? Você consegue vê-la ou vê-lo pelo espelho do seu quarto? O verso 1 de 1 Pedro continua dizendo: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. O que é maledicência? Maledicência carrega a ideia de fofocar, de falar mal contra alguém. É a ideia de calúnia, é o discurso e as críticas malignas, os comentários depreciativos, as punhaladas nas costas, a linguagem insultante e abusiva contra o próximo. Maledicência é qualquer discurso que prejudique, que pretenda prejudicar o status ou a reputação de uma outra pessoa, seja na frente dela ou pior, por trás dela. A ideia da palavra aqui fica bem fácil de captar no versículo 12, aqui do mesmo capítulo 2 de 1 Pedro, quando o texto diz: mantendo exemplar, 2 e 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da vossa visitação, no dia da visitação, no caso de Deus. A frase aqui, falam mal contra vós outros como de malfeitores, capta bem a ideia de maledicência. Maledicência é chamar o outro de malfeitor quando ele não é. Os ímpios, por exemplo, chamam os crentes de malfeitores, fascistas, obscurantistas. Chamavam naquela época em Pedro, chamam hoje também apenas com outros adjetivos. Acusam-nos de desprezar, por exemplo, as mulheres, os negros, os gays, de pedir até mesmo os maltratos deles ou apoiar os maus tratos contra eles. Porém, tudo isso é mentira, sabemos disso. Tudo isso é fofoca. Tudo isso é apenas nos chamar de malfeitores sem motivo. Tudo isso é maledicência. Todavia, irmãos, constato que muitos de nós, na igreja ou fora dela, também estamos falando mal das pessoas,
apunhalando pelas costas, fazendo comentários depreciativos. Fulano é muito sujo. Cicrano é muito pateta. Beltrana se veste tão mal. Quantos de nós já chegamos para o sujo e o ensinamos a se limpar? Quantos de nós já chegamos para o pateta e o ensinamos a ser sábio? Quantos de nós já chegamos para a Beltrana e dissemos a ela como ela deveria se vestir? Antes de olharmos para frente em busca de encontrar um cobra ou uma cobra na nossa família, igreja ou bairro, olhemos no retrovisor e encontraremos primeiro cada um de nós. Indo para o fim. Não sei você, mas quando eu vou para um hospital e faço ali uma consulta, o fato das minhas roupas estarem ali expostas ao vírus, bactéria ou qualquer outro daqueles seres que podem nos prejudicar a saúde, impulsiona-me para o mais rápido possível, enquanto chego em casa, colocar aquelas roupas para lavarem, colocar aquelas roupas para lavar, tirá-las de cima de mim e o mais rápido evitar alguma contaminação. Preciso me livrar o mais rápido possível de roupas contaminadas para não contrair uma doença séria. É o que eu faço, o que você faz também. Aplica agora isso para a vida espiritual. Precisamos nos livrar das roupas contaminadas do pecado, das bactérias e vírus dos nossos erros, se nós quisermos crescer, desenvolver, amadurecer. Se você deseja crescer espiritualmente, não pode contrair o vírus do nanismo espiritual. Todos nós nascemos para crescer fisicamente, assim como todos nós nascemos novamente, regenerados em Cristo, para crescer espiritualmente. O crescimento para a salvação é uma consequência natural e lógica de uma vida espiritualmente fitness e saudável na fé. Se esse crescimento não acontece na minha vida ou na sua vida, é porque estamos sedentários, espiritualmente falando, e o peso do nosso organismo apodrecido pelo pecado não nos deixa crescer. Fomos infectados pelo vírus do nanismo espiritual e precisamos urgente da vacina. Necessitamos rapidamente dessa cura. O ponto central de 1 Pedro 2, de 1 a 3, é o chamado do Espírito para que desejemos conhecer mais a Deus em busca do crescimento espiritual. Mas antes de desejar, é necessário deixar. É impraticável desejar ardentemente a verdade sem deixar a mentira. É impossível ser puro sem deixar a prostituição. Não podemos ser ativos na fé sem antes deixar de lado a preguiça espiritual. Se você quer crescer espiritualmente, ser grande no sofrimento, ter a envergadura de um bambu, a força de um cabo de aço diante dos pesos da vida, deixe de errar. E o que é deixar de errar? Vimos hoje que é, por exemplo, deixar de ser mal, deixar de enganar, deixar de ser invejoso, deixar de fofocar, de falar mal das pessoas. Como não ser pequeno no sofrimento? Como ser grande, até mesmo nos momentos mais difíceis da vida? Como ser maduro na fé e, como uma coluna de ferro, suportar os dolorosos concretos da vida terrena? Cresça, fortaleça-se, desenvolva-se. Para crescer em primeiro lugar, devo deixar os meus erros, deixar os meus pecados, arrepender-me, deixar de errar. E em segundo lugar, semana que vem, devo crescer, devo desejar acertar pela palavra. Oremos. Obrigado ao Senhor, pela tua bondade, teu amor, tua graça. Nos ajuda, porque somos pecadores e falhos e erramos muito, a não errar mais. Corrige nossas vidas, conserta a rota dos nossos corações, que possamos voltar onde nós nos desviamos para a direita ou esquerda e seguir o caminho reto que te agrada. Abençoa-nos, abençoa todos que nos veem, que nos ouvem por essa palavra, que todos sejam tocados, fortalecidos, edificados, consolados, salvos pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.